Rapaz, depois dessa eu nunca mais subestimo o André Mendonça. O Lulinha, Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, o chefe de gabinete do Lulinha, Berger, outro assessor do Lulinha, do Lula, todo mundo ali no entorno do Lula envolvido no esquema de corrupção. O Lula entrou em desespero. O filho dele roubou dinheiro dos velhinhos, roubou tudo. Onde ele põe a mão, tava roubando. E o Lula bateu continência e falou: pode ir, meu filho, vai lá, tô com muito orgulho de você, roube bastante, mate seu pai de orgulho. Isso não é uma família, é uma quadrilha. Só que o tiro saiu pela culatra, olha a informação que saiu. O André Mendonça vai mandar. Exclusivo: 9 candidatos disputam as eleições de 2026 com mandados de prisão em aberto. É isso mesmo, um levantamento do G1 mostra que 9 candidatos das eleições de 2026 são alvos de mandados de prisão em aberto. A análise dos dados mostra que 9 envolvem dívidas de pensão alimentícia. Nessas situações, o juiz emite a ordem de prisão não porque a pessoa cometeu um crime, mas para forçá-la a fazer o pagamento. 5 nomes concorrem a deputado federal, 3 a deputado estadual e 1 a segundo suplente de senador. Urgente: Mendonça rejeita pedido de Gonê no caso Lulinha. É isso mesmo. Informações dão conta que o ministro André Mendonça rejeitou o pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, no sentido de enviar para a primeira instância os inquéritos Lulinha, o filho de Lula. Gonê enviou um parecer afirmando que, por não haver autoridades com foro por prerrogativa de função entre os citados, o caso deveria ser remetido à Justiça Comum. Mendonça, evidentemente, tem um pensamento totalmente diferente. O ministro busca verdadeiramente fazer a justiça valer nesse país. Lula defende que Lulinha venha ao Brasil para depor a PF. É isso mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer que seu filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, venha ao Brasil para prestar depoimento no âmbito das investigações que correm contra ele na PF. A recomendação, segundo relatos feitos à CNN por interlocutores do presidente, pretende afastar qualquer especulação de que ele poderia fugir ou se furtar de dar esclarecimentos às autoridades. A questão geográfica, segundo fontes próximas a Lula, importa. Como Lulinha vive em Madrid, há a preocupação de reforçar que ele não tem qualquer problema em estar em solo brasileiro e insistir que ele se entregue às autoridades para prestar depoimento. Assim, a tendência, ao menos em um primeiro momento, é que seja afastada a possibilidade de um depoimento remoto ou por escrito. Rapaz, depois dessa eu nunca mais subestimo o André Mendonça. Não vou mentir pra você, não. Depois que eu vi a notícia hoje cedo, eu pensei, cara, acabou. Vão tirar a investigação do Lulinha da mão do André Mendonça. Mas não, eu acho que ele já tinha pensado nisso e já tinha se preparado. Por isso que eu falo, esse erro eu não cometo novamente. Como vocês sabem, nas últimas semanas, todos os dias, novas informações e novos escândalos explodem na nossa cara, envolvendo o Lulinha, Roberta Luxinger, amiga do Lulinha, o chefe de gabinete do Lulinha, Berger, outro assessor do Lulinha, do Lula. E assim, todo mundo ali no entorno do Lula envolvido no esquema de corrupção. Mas o Lula não. O Lula é o cara mais honesto que o Brasil já viu. E aí, nesses últimos dias, o Lula entrou em desespero. O Lula sabe que tem bombas para explodir, que vai acabar com a sua campanha, porque o filho dele roubou dinheiro dos velhinhos e realmente roubou tudo. Onde ele põe a mão, estava roubando. Aí ele pede pro ministro da Justiça interferir para blindar o Lulinha, pede pro diretor-geral da Polícia Federal tirar os delegados, diminuir o contingente de delegados investigando, pede até para alguns policiais federais pedirem para que a AGU, o Messias, retirasse o caso das mãos do André Mendonça. Ele tá tentando de tudo retirar essa investigação do André Mendonça, porque o André Mendonça é o único que realmente investiga ali naquela Suprema Corte. Aí ontem, à noite, ele encontra com o advogado do Lula, cancela sua agenda, e na calada da noite, fora da agenda, sem ter publicado na agenda, ele fica 3 horas com o advogado do Lula. Hoje de manhã, curiosamente, depois da reunião de ontem, sai essa matéria na imprensa. PGR, Paulo Gonê, que é o tarefeiro do Lula e do Alexandre de Moraes, pede que o caso do Lulinha deixe STF, ou seja, ele pede que o caso do Lulinha saia das mãos do André Mendonça e vá para a primeira instância.
Tudo que eles querem é que essa investigação saia das mãos do André Mendonça e vá para a mão de qualquer outra pessoa, porque qualquer outra pessoa no Brasil tem etiqueta de preço. Você vai lá e compra ou intimida. A única pessoa que não se vende, acho que no judiciário brasileiro hoje, é André Mendonça. Só que aí o tiro saiu pela culatra. Por quê? Eles alegaram que a investigação tinha que sair do André Mendonça porque não tinha ninguém de foro privilegiado. O que é pessoas de foro privilegiado? Deputados, senadores, ministros do Lula e até mesmo o próprio Lula. Estas pessoas têm foro privilegiado. E somente no caso de corrupção envolvendo pessoas com foro privilegiado, a investigação fica no STF. Isso é quando é para a esquerda. Se é para a direita, qualquer um de nós pode ir para o STF. Não importa. Silas Malafaia está sendo investigado no STF sem ligação nenhuma com foro privilegiado. Mas tudo bem. Lembre-se, eles usaram Ramagem, deputado federal, que não tinha nada a ver com nada, para falar que a investigação e o julgamento do Bolsonaro tinha que ser no STF por causa do Ramagem. Lembra-se disso, tá? Só que o tiro saiu pela culatra. Olha a informação que saiu. O André Mendonça vai manter os inquéritos sobre Lula, o Lulinha, no Supremo Tribunal Federal, sobre o filho de Lula, no Lulinha, no Supremo Tribunal Federal. Essa apuração é da Raquel Landim, é uma apuração que vem na sequência de informações que nós trouxemos no começo da edição de hoje, que a Procuradoria-Geral da República havia solicitado, ou pelo menos se manifestado ao STF, para que esses inquéritos envolvendo Lulinha fossem para a primeira instância, sob o argumento de que esses processos estão envolvendo uma pessoa que não tem foro privilegiado. Agora, segundo essa apuração da Raquel, segundo fontes ouvidas pela Raquel, há pessoas com foro privilegiado, sim, citadas nas conversas entre os envolvidos. Daí, essa apuração que aponta para o fato de que Mendonça, com base nisso, possivelmente vai manter os inquéritos envolvendo Lulinha no STF. Procurado, o gabinete do ministro não comentou sobre o caso. Conforme a Basília Rodrigues trouxe de informações mais cedo, vou reforçar aqui, a Procuradoria-Geral da República pediu a Mendonça para retirar a investigação ou as investigações contra Lulinha do STF e que enviasse todos esses casos para a primeira instância. Preste atenção. Agora que o Mendonça foi provocado pelo PGR, no sentido de, olha, entregue-se a investigação aí porque não tem ninguém com foro privilegiado. Agora que o Mendonça foi provocado, ele pode emitir um parecer dizendo, infelizmente não vai poder. Sabe por quê? Porque tem sim pessoas com foro privilegiado. Se tem pessoas com foro privilegiado, não era um esquema de corrupção que envolvia pessoas de baixo escalão, como chefe de gabinete do Lula, ou Berger, ou Roberto Luxinger e Lulinha. Não, tem ministros envolvidos. Ou senadores, não sei, ou até mesmo deputados federais do PT. Uma coisa eu te garanto, é do PT, é gente do governo, porque nós estamos falando de um esquema de corrupção do filho do Lula. Filho do Lula não ia conversar com ninguém de direita ou centrão, é na esquerda. Agora o André Mendonça tem uma brecha para poder explicar que o buraco é muito mais fundo, que tem grandes figurões da política ou do governo envolvidos nesse esquema de corrupção e que por isso a investigação deve ficar sob sua tutela, como ele sendo o relator. Olha onde nós chegamos, gente. De manhã, eu não vou mentir para você, eu fiquei triste, cara, agora eles vão tirar do André Mendonça. PGR entrou no jogo, tem o ministro da Justiça pressionando, tem o diretor da Polícia Federal, agora eles vão tirar, mas não conseguiram. Por quê? Porque tem grandes figurões do governo envolvidos no esquema de corrupção. Será que é o Lula? Será que é o Lula? Será que tem alguma mensagem mostrando que o Lula sabia disso tudo? E o Lula bateu continência e falou, pode ir, meu filho, vai lá, tô com muito orgulho de você, roube bastante, mate seu pai de orgulho. Assim, eu tô exagerando, mas com essa família, meu irmão, tudo é possível. Isso não é uma família, é uma quadrilha. E agora, o susto passou, a investigação vai ficar com o André Mendonça e piorou a situação do Lula, porque agora a gente sabe que tem gente do governo envolvida. Vocês acompanharam com a gente aqui no canal que a PGR hoje de manhã tinha pedido para que os casos de investigação do Lulinha que estavam com o André Mendonça fossem para a primeira instância. Agora o Mendonça chegou e vai peitar a PGR e manter no STF as investigações do Lulinha. Essas são as informações de última hora do SBT News. Ainda não há decisão formal do Mendonça sobre isso. Por enquanto, a única coisa que há é a PGR pedindo para que os casos sigam para a primeira instância. Mas, informalmente, nos bastidores, o Mendonça já anunciou que os casos serão mantidos dentro do STF. Inclusive, demonstrou que está bastante indignado com o fato de que estavam pedindo que os casos que estão com ele descessem para a primeira instância, mas o que está com o Dino investigando, sobretudo, vazamentos e etc., de mensagens nesses inquéritos todos, permaneceria com o Dino. Quer dizer, só o Dino trataria do
Lulinha no STF e os casos do Mendonça passariam para a primeira instância. Claro, o Mendonça não é bobo, achou tudo isso estranhíssimo e também já anunciou que há nos inquéritos que ele está investigando, que há dentro deles autoridades com foro privilegiado. Ou seja, nós estamos lidando não apenas com Lulinha, Roberta Luxinger e Careca do INSS. Segundo o que o Mendonça antecipou nos bastidores, repito, ainda não há uma decisão formal, teremos autoridades com foro privilegiado sendo investigadas pelo Mendonça. Portanto, meus caros, a probabilidade, se isso se confirmar, de que haja gente do primeiro escalão do governo Lula investigada e anunciada logo como investigada é grande. Quem sabe até isso não bata na porta do próprio gabinete da presidência da República, já que o Marcola, que está na antessala do gabinete do Lula, até ontem estava, ele é uma dos personagens com os quais tanto a Roberta quanto o Lulinha lidaram durante essa trama toda que envolvem os dois em tráfico de influência. Essa é a acusação que recai sobre eles. Portanto, a tentativa da PGR de jogar esses casos para a primeira instância, eu já falei isso em vídeo anterior aqui no canal, era também a de sinalizar para a imprensa que não haveria, de forma nenhuma, alguma autoridade do governo Lula sendo investigada. Se fosse para a primeira instância é porque ninguém tinha foro privilegiado. Se os casos se mantêm com Mendonça, ele está afirmando agora o sinal contrário, que há sim autoridades com foro privilegiado a serem investigadas pelos inquéritos que estão investigando hoje o Lulinha. Ou seja, tem gente do governo que vai ser investigada pelo Mendonça. Sabe-se lá de que nível, sabe-se lá, inclusive, se isso não, repito, não baterá no gabinete da própria presidência da República. Afinal, estão investigando o filho, porque não poderão também investigar o pai. Muito difícil insistir na tese de que o Lulinha estava envolvido nesse escândalo todo milionário, junto com uma trinca do barulho que a Roberta Luxinger e o próprio Careca do INSS e o Lula, o pai, não sabia de nada. Mais uma vez, não sabia de nada. Vai meter essa outra vez, Lula? Difícil. Vamos aguardar a decisão do Mendonça saindo. A gente volta aqui para fazer vídeo e vamos aguardar como ele vai justificar. Vamos aguardar quem que ele vai anunciar como autoridade com foro privilegiado de dentro do governo Lula que será investigada para justificar que esses casos se mantenham dentro do STF. Pode ser um estardalhaço, e um estardalhaço às vésperas das eleições. Se a gente tiver gente do governo Lula, quem sabe até ele próprio, no meio desse rolo, pelo menos no meio das investigações, meus caros, na porta da eleição será desastroso para o Lula. Tentaram tirar do Mendonça e talvez o tiro tenha saído pela culatra, porque chamaram a atenção para eles e o Mendonça talvez reaja anunciando quem que ele está mirando de dentro do governo Lula para investigar. Qualquer coisa, qualquer novidade, a gente volta aqui no canal. Deixa o seu comentário, se inscreva aqui para você ficar ligado em tudo que acontece na política e no judiciário brasileiros. Vocês acompanharam com a gente aqui no canal que a PGR hoje de manhã tinha pedido para que os casos de investigação do Lulinha que estavam com André Mendonça fossem para a primeira instância. Agora o Mendonça chegou e vai peitar a PGR e manter no STF as investigações do Lulinha. Essas são as informações de última hora do SBT News. Ainda não há decisão formal do Mendonça sobre isso. Por enquanto, a única coisa que há é a PGR pedindo para que os casos sigam para a primeira instância. Mas, informalmente, nos bastidores, o Mendonça já anunciou que os casos serão mantidos dentro do STF. Inclusive, demonstrou que está bastante indignado com o fato de que estavam pedindo que os casos que estão com ele descessem para a primeira instância, mas o que está com o Dino investigando, sobretudo, vazamentos e etc., de mensagens nesses inquéritos todos, permaneceria com o Dino. Quer dizer, só o Dino trataria do Lulinha no STF e os casos do Mendonça passariam para a primeira instância. Claro, o Mendonça não é bobo, achou tudo isso estranhíssimo e também já anunciou que há nos inquéritos que ele está investigando, que há dentro deles autoridades com foro privilegiado. Ou seja, nós estamos lidando não apenas com Lulinha, Roberta Luxinger e Careca do INSS. Segundo o que o Mendonça antecipou nos bastidores, repito, ainda não há uma decisão formal, teremos autoridades com foro privilegiado sendo investigadas
pelo Mendonça. Portanto, meus caros, a probabilidade, se isso se confirmar, de que haja gente do primeiro escalão do governo Lula investigada e anunciada logo como investigada é grande. Quem sabe até isso não bata na porta do próprio gabinete da presidência da República, já que o Marcola, que está na antessala do gabinete do Lula, até ontem estava, ele é uma dos personagens com os quais tanto a Roberta quanto o Lulinha lidaram durante essa trama toda que envolvem os dois em tráfico de influência. Essa é a acusação que recai sobre eles. Portanto, a tentativa da PGR de jogar esses casos para a primeira instância, eu já falei isso em vídeo anterior aqui no canal, era também a de sinalizar para a imprensa que não haveria, de forma nenhuma, alguma autoridade do governo Lula sendo investigada. Se fosse para a primeira instância é porque ninguém tinha foro privilegiado. Se os casos se mantêm com Mendonça, ele está afirmando agora o sinal contrário, que há sim autoridades com foro privilegiado a serem investigadas pelos inquéritos que estão investigando hoje o Lulinha. Ou seja, tem gente do governo que vai ser investigada pelo Mendonça. Sabe-se lá de que nível, sabe-se lá, inclusive, se isso não, repito, não baterá no gabinete da própria presidência da República. Afinal, estão investigando o filho, porque não poderão também investigar o pai. Muito difícil insistir na tese de que o Lulinha estava envolvido nesse escândalo todo, milionário, junto com uma trinca do barulho que a Roberta Luxinger e o próprio careca do INSS, e o Lula, o pai, não sabia de nada. Mais uma vez, não sabia de nada. Vai meter essa outra vez, Lula? Difícil. Vamos aguardar a decisão do Mendonça saindo. A gente volta aqui para fazer vídeo e vamos aguardar como ele vai justificar. Vamos aguardar quem que ele vai anunciar como autoridade com foro privilegiado de dentro do governo Lula que será investigada para justificar que esses casos se mantenham dentro do STF. Pode ser um estardalhaço, e um estardalhaço às vésperas das eleições. Se a gente tiver gente do governo Lula, quem sabe até ele próprio, no meio desse rolo, pelo menos no meio das investigações, meus caros, na porta da eleição, será desastroso para o Lula. Tentaram tirar do Mendonça e talvez o tiro tenha saído pela culatra, porque chamaram a atenção para eles e o Mendonça talvez reaja anunciando quem que ele está mirando de dentro do governo Lula para investigar. Qualquer coisa, qualquer novidade, a gente volta aqui no canal. Deixa o seu comentário, se inscreva aqui para você ficar ligado em tudo que acontece na política e no judiciário brasileiros. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.